Olá, boa tarde, como vão? Tudo bem? Vivendo o seu talento hoje num horário diferente, né? Que eu vou estar entrevistando uma pessoa do Canadá e a gente tem aí o fuso horário, né? Diferente. Então eu entrei um minutinho antes para começar a chamar as pessoas, é um horário diferente, né? Que eu não sei muito bem como é a audiência. Então hoje eu vou estar conversando com o Maurício Tatibano, ele está lá no Canadá, né? E ele já entrou aqui na live, vou estar te chamando. Maurício, eu conheci o. Oi, Babi! Conheci o Maurício na Vale Refeição, né? A gente estava em início de carreira e já faz alguns bons anos, né? E hoje ele está no Canadá já há 7 anos. Ele vai contar essa história, como que foi, né? Se mudar para o Canadá, o que ele está fazendo, como ele deixou uma carreira, né? Em ascensão aqui no Brasil para ir lá para o Canadá. Então ele vai contar toda essa história para gente. Eu vou estar te chamando então, Maurício. Deixa eu ver a sua solicitação aqui. Vamos então. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Boa tarde, Babi. Boa tarde, Sandra. Tudo bem? Olá, Oi, bom, Maurício. tudo bem? Tudo Bom, bom? bom dia aqui e acho que é boa tarde aí Boa no tarde Brasil. aqui. Aqui são 14, aí é o quê? 11? 11 horas, né? 11 horas, Aham, né? Legal. Tava contando aqui que a gente já se conhece bastante tempo, né, irmão? exato. Eu É. diria que, sei lá, Acho 30 que anos. 2000. Acho que a gente se cruzou 98, 2000, por ali, né? Babi que é boa de memória. Quando que a gente começou lá, Babi? Muito bom. Bom, vamos lá contar a sua história então, Mar. Queria que Vamos sim. você falasse, né? Como que você começou, como que foi a decisão de ir para o Canadá, o que que você vem fazendo aí no Canadá, né? Então, contar a sua jornada pra gente. Fã desse cara. Tá Você bom. tá O vendo as áudio tá. pessoas? O áudio, eu tô vendo as pessoas sim. O Marcelo Barros é um grande amigo meu. Entrou aqui. Inclusive, ele já esteve aqui em casa e aqui no Canadá. Legal. É, Eu tô te você, vendo bem. você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem também. Ouvindo e Então tá vendo. ótimo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de participar dessa live. E eu espero que a minha história possa servir de exemplo e de inspiração para pessoas que querem, de alguma forma, imigrar ou viver em um outro país, né? Ter essa vivência, essa experiência em outro país. Legal. Ó, a Babi Como é, falou aqui que a gente começou em 91, 92. Estamos velho mesmo, hein? como é que começou essa história de querer morar fora, né? Eu trabalhava, comecei trabalhando com tecnologia. Depois eu fui para a área de seguros, para o segmento de seguros, e trabalhei em uma corretora por mais de 15 anos, né? Então a gente começou, a gente praticamente fundou essa corretora com dois funcionários, e quando eu saí de lá tinham 300 funcionários, e eu, inclusive, era um dos sócios, né, da corretora. Que E legal. assumiu a presidência da empresa um americano. Tá. E ele fazia muitas reuniões em inglês. E eu ah, Você não. entendia um pouco do inglês, mas era travado para falar. Eu não falava praticamente nada. E, eu tinha aquele medo de falar e de errar, né? Aham. E aí eu resolvi estudar aqui no Canadá por 6 meses, eu e minha esposa, e a gente escolheu o Canadá porque, primeiro que é mais barato estudar inglês aqui do que nos Estados Unidos, na Irlanda e na Austrália ou na Nova Zelândia. Tá. E segundo que é mais perto. A Austrália, Irlanda e Nova Zelândia seriam outras opções. Mas o Canadá fica em cima dos Estados Unidos e é mais perto, né? Então, antes Tudo de. isso você planejou? Tudo isso você analisou para tomar sua decisão? Sim, eu analisei todos esses lugares
E a gente foi por eliminatória, né? Tá, E sempre tinha um plano B, mas e se a gente gostar de morar fora, né? Como é que fica? Será que a gente pode imigrar depois? Quais desses locais, quais desses países são mais fáceis de imigrar, né? E a Austrália, a Irlanda, Nova Zelândia e o Canadá têm bons programas de imigração. tá. Então a gente acabou optando pelo Canadá. E E aí aí você. tinha, Não, diga lá, você foi para estudar, né? A imigração foi isso, depois, né? foi depois. E tinha a situação do frio aqui, né? Todo mundo fala do frio. Então a gente resolveu vir em agosto. As aulas começavam em setembro e o inverno começa realmente em novembro. Então a gente Tá. queria experimentar esse inverno rigoroso de aqui faz -30, -40 graus. Nossa, a gente com -2 aqui já tá morrendo, imagine nesse nível. Exatamente. Experimentar e sentir se a gente ia conseguir viver nesse frio ou não, né? E o primeiro ano foi uma excelente experiência. A gente adorou ver neve a primeira vez, fazer esportes de inverno e a gente aguentou esse frio todo. E a gente gostou de morar aqui. E aí eu voltei para o Brasil, eu tinha pedido uma licença não remunerada. Falei, olha, eu estou me desligando da empresa, quero fazer um processo de desligamento e vendi a minha parte da empresa e vim para cá. E aí eu até recebi um gráfico aqui esses dias que representa bem o que é morar fora. Não sei se dá para ver. Tá Tem lá dando. É o que você vê. o que você vê na parte de cima, né? Então você vê conquistas, alegria, experiência internacional, residência permanente, Boneco de fazer boneco neve. de neve, né? Passeios, fluência em inglês, né? Mas o que você não vê, né? Que está embaixo do iceberg? Aqui, literalmente, é um iceberg. Tá. É a Saudade, saudade, a distância. exato. Recomeçar uma carreira, a adaptação cultural, né? A solidão, muitas vezes, né? O desafio do idioma, a renovação de status, né? Despesas altas, porque o dólar é alto comparado ao real, né? Falta de Aham. suporte, né? E algumas vezes momentos de depressão, né? Então, eu queria explorar um pouco desses pontos, né? E Eu até acho contando, legal, é bem legal. Ó, o Zezo tá, o Zezo é um amigo querido, ele passou muito tempo na Irlanda, morou vários anos, e ele tá falando isso, ó, sei bem como é isso. legal, e até contar um pouco de alguns casos que aconteceram comigo que serviu de experiência, lógico, né? E pode servir como um exemplo para outras pessoas que querem vir. Eu acho que o primeiro Depois eu desafio, queria também te aproveitar para você dar dicas, né, para as pessoas aí desses programas de imigração, que tem muito brasileiro querendo sair do país, né, em função de pandemia, dólar, política. Então aí depois, mais pro final, dá essas dicas também, tá, Má? tá bom, eu estou anotando aqui. O primeiro desafio, eu acho que é a comunicação aqui. Por mais que eu fiz esse intensivo de inglês por 6 meses e convivendo todos os dias, falando inglês, etc. O idioma eu não diria nem que é você saber falar a língua, mas saber se comunicar, né? E aí é o primeiro ponto que pega, né? Eu lembro que só fechando a história, né? Depois eu vim para cá, eu voltei para cá e aí eu resolvi trabalhar como na área de cozinha, né? Eu ficava pensando durante esses 6 meses o que eu iria fazer aqui. Eu iria voltar a trabalhar com seguros, com tecnologia, que era o que eu sabia fazer,
ou se eu iria experimentar alguma coisa totalmente nova. E aí eu resolvi experimentar alguma coisa nova. E aí eu sempre me perguntava, mas o que eu vou fazer que me dá prazer, né? Que eu gosto de fazer e que, sei lá, é algo que seja prazeroso e que eu consiga ter um reconhecimento. E aí eu lembrava muito da minha avó cozinhando e eu assistia ela cozinhar e eu gostava de fazer isso no Brasil como hobby, que é mexer com comida, né? E aí eu resolvi fazer um curso de culinária aqui. E comecei a trabalhar em alguns restaurantes. O primeiro restaurante que eu trabalhei aqui foi um restaurante chamado Red Lobster. Tem aí em São Paulo, acho que 2 unidades. Eu conheço. É de frutos do mar, né? E tem em Brasília também, acho. É uma rede grande nos Estados Unidos e aqui. E eu comecei a trabalhar lá como cozinheiro, né? Depois eu fui trabalhar num outro restaurante, um restaurante conhecido aqui. Aí sim eu trabalhei com um chefe super reconhecido aqui, com várias premiações. Quer dizer, um hobby, né, que era aqui no Brasil, acabou virando um dos seus trabalhos aí no Canadá. Exatamente. E aí o desafio do idioma, trabalhando numa cozinha, é grande, entendeu? Porque só para eu exemplificar aqui, eu vou contar como é que funciona dentro de uma cozinha de um restaurante grande, né? Então ele é separado por o que a gente chama de praças, né? Ele é separado por ah, tipos de comida. Então, por exemplo, tem uma pessoa que cuida só de frutos do mar. Tem uma outra pessoa que só faz steak. Tá. Tem uma outra pessoa que só cuida de saladas. Tem uma outra pessoa que só cuida de fritura. E aí o chefe, ele tira o pedido e aí ele canta o pedido, né? Ele chama o pedido. Então, por exemplo, ele fala table five, por exemplo, isso significa que naquela mesa que ele está chamando tem 5 pessoas, ou 5 pratos, né? E ele vai lá, table five. Aí ele diz lá, I need 2 steaks, medium rare, ou seja, 2 steaks ao ponto, em 3 salmons, e 3 salmões, né? Tá. Então, o cara que está lá cuidando do steak, ele já sabe que ele tem que fazer 2 steaks ao ponto. A pessoa que está cuidando do salmão já sabe que tem que fazer 3 salmões ao ponto. 3 salmões, né? É bem linha de produção, né? Exatamente. Só que os pratos têm que saírem ao mesmo tempo. O salmão demora em torno de 3 minutos para ser feito na grelha. O steak ao ponto demora 7 minutos. Então, se a pessoa que está cuidando do salmão, coloca o salmão primeiro, vai ficar pronto antes. E se ficar pronto antes, muito antes, o prato vai esfriar. E aí, quando vai Ah, para a mesa, está frio e o cliente vai reclamar. nossa, a gente nem imagina tudo isso, né? A gente perdeu Exatamente. o prato quente, né? Então na cabeça de quem está recebendo a informação, é um gerenciamento de tempo ali que é grande. E aí, uma das vezes, o chefe disse para mim, olha, você vai cuidar dos steaks, né? E eu tô lá, a pressão de cuidar do steak é grande, porque o steak, na maioria dos restaurantes, é o prato mais caro que tem, e Leva você mais não, tempo. leva mais tempo e você não pode errar. Porque se você errar, por exemplo, se a pessoa pediu um ao ponto e você fez um bem passado, queimou, errou. E aí Errou. todos os outros pratos da mesa vão ter que ser refeitos. Meu Deus do céu. Eu ia ficar doida, não ia dar certo nisso, não. E eu estava lá na pressão do steak, aí o chefe começou a falar para mim, Maurício, you are driving the bus. E eu pensava assim, eu estou dirigindo o ônibus, né? A tradução é, você está dirigindo o ônibus. E eu pensava, que ônibus? E aí ele virava para mim e falava assim, you are driving the bus. E eu pensava assim, não, que ônibus que ele está Caramba, que é falando? isso? O que ele está falando? E tentando me concentrar ali no tempo, né? Aí ele chegou até mim
e falou assim, você sabe o que significa drive the bus? Eu falei, não tenho a mínima noção. A Denise rindo aqui, Denise entrou. Ele falou, significa que o teu prato é o que demora mais. Então você tem que falar de tempo em tempo quanto tempo vai ficar pronto o steak. Então, por exemplo, eu tenho que gritar literalmente, falar, sei lá, 5 minutes for steak, 3 minutes for steak, porque os outros vão ter uma Entendi. noção de quando eles têm que começar o prato. Então, quando eu falar 3 minutes for steak, o cara que é do salmão vai colocar o Ele salmão na começa. grelha. Entendi. Ah, é uma sincronia, né? É uma sincronia, mas isso quando é que se toca uma mesa, né? Às vezes tem 10 mesas ao mesmo tempo. Gente, que doido. Então, é assim, você tem que ficar Quanto tempo você controlando ficou nesse restaurante? há uns 3 anos, mais ou menos. Ah, então você sobreviveu bem, hein? Eu não ia durar um dia. Mas depois você Depois pega entra. o jeito e chega um momento em que você tá cuidando de duas, três pratos ao mesmo tempo. Então, você está cuidando do steak, está cuidando da parte de frutos do mar e de salada ao mesmo tempo, né? Então, é um desafio, é um gerenciamento de tempo. Mas o meu ponto é o idioma, nesse caso, a comunicação é muito importante, né? Então, não é só conhecer, saber falar inglês, você saber as expressões que são usadas, né? Na cozinha tem muita expressão. Então, tem expressões do tipo, ah, uma vez a garçonete, né, falou assim para mim, we are 86 alguma coisa lá, que é 86 e um produto. E 86, um restaurante, não sei porque, é um código que significa que está acabando Ah, aquele produto. nossa, entendi. Mas da parte de idiomas, eu tenho muitas histórias, né? O chefe vivia me pedindo, por exemplo, essa é uma história engraçada até. Ele falava assim, Maurício, eventually I need fries. Ou seja, eu traduzia na minha cabeça que eventualmente eu preciso de fritas. E, Aham. e para mim, em português, eu não sei se eu estou certo, mas eventualmente é a qualquer momento. Então eu fazia a qualquer momento, eu entregava lá para ele. E aí ele virava para mim e falava assim, eu falei eventually. E eu pensava assim, eventualmente, né? A qualquer momento. Mas E em o que? inglês, eventually, eles usam para o final. Ou seja, no final eu preciso de fritas. Nossa! E eu entregava no começo. E assim, você entrou no restaurante depois de um curso. Depois de um curso, exatamente. Depois de um curso, aí você foi contratado. Como que é, assim, uma pessoa que, né, quer ir, não foi transferido por uma empresa tal, e quer entrar, trabalhar no Canadá? Ela vai via programa de imigração, via curso, ou ela pega seu currículo, bate na porta de alguma empresa aí e é contratada? Como que é esse processo? Bom, existem vários processos de imigração, né? Mas a gente pode separar em duas categorias: os processos federais e os processos provinciais. A província aqui é como um estado, né? Então Tá, é como se eu chamasse assim os processos estaduais, tá? É, o- os processos federais são mais amplos. Então, por exemplo, você tem um processo chamado Entry Express, que é um processo federal. Então, você entra lá no site do Canadá de Imigração, preenche um questionário e aí, de acordo com as respostas, você vai ter lá a pontuação. Suponhamos que você tenha, sei lá, 500 pontos. E aí você vê que eles estão chamando pessoas que têm 400 pontos e acima. tá, Ou seja, você tem grandes chances de aplicar por esse processo e ser chamado. Aí tá, o governo vai mandar uma carta chamando você para imigrar no processo Entry Express. legal. Existem outros processos, por exemplo, mais específicos, que são processos provinciais. Esses processos você meio que se compromete a morar na província. Tá, Então, existem processos, por exemplo, que você pode fazer um
curso, um college aqui, ou uma universidade, e depois aplicar para esse processo. Tá? Então, tem grandes chances de imigrar. O processo que eu fiz é um processo chamado Work Experience. E aí, como minha esposa estudava aqui, eu tinha o direito de trabalhar full Ah, time. legal. E Tá, aí, depois de 6 meses trabalhando aqui na província, eu pude aplicar para esse processo. Tá? tá. Existem Ótimo. processos específicos, por exemplo, aqui em Saskatchewan, é um desafio falar o nome da província aqui, chama-se Saskatchewan. Nossa. E aí, tem processos específicos para quem quer trabalhar na cozinha, por exemplo. Então, tem um processo lá para quem quer trabalhar em restaurante. A pessoa aplica, e aí, se ela for chamada, ela pode trabalhar em qualquer restaurante ou no restaurante que chamou ela. Tá? Legal. Tem processos aqui na província específicos, por exemplo, para caminhoneiros. Então, Olha, caminhoneiro falta gente aqui, e caminhoneiro aqui ganha muito bem, mas muito bem. Eu entendo por que deve ser difícil ser caminhoneiro no frio, né? No inverno, imagino. entendeu? Dirigir na neve, a -30, -40, apesar de que dentro do caminhão tem toda essa tecnologia de ar-condicionado, de estar aquecido, mas deve ser uma vida difícil, por isso que tem poucos. Né? Tá, Então, então tem processos específicos. Tá? Eu tá. diria que o melhor caminho, ou o caminho mais fácil, é a pessoa vir estudar, seja num college aqui, é considerado como uma faculdade. Né? Então, fazer uma faculdade, ou um college, uma universidade, ou fazer um mestrado, ou uma pós-graduação, e depois aplicar para o processo de conseguir um trabalho, uma permissão de trabalho, e depois, se gostar e se adaptar, aí sim aplicar para uma imigração. Tá? Legal. Eu, Ótimo. eu acho que esse é um caminho, eu diria que mais fácil, não é o mais fácil, mas é o mais rápido. Tá. Ou se a pessoa tiver já falar muito bem inglês, já tiver uma graduação no Brasil e for jovem, eu acho que dá para aplicar pelo Entry Express. Tá? E você me falou que aí tem muitas oportunidades, né? Porque a gente tem uma população mais idosa, né? E aí precisa de gente nova aí para movimentar o mercado de trabalho, é isso, né? Exatamente. Então, tem o processo de imigração do Canadá, ou seja, eles querem trazer novos imigrantes, em torno de 300 mil por ano nos próximos 3 meses, ou seja, 1 milhão de pessoas. Né? Nossa, E a gente do mundo inteiro, a gente da Índia, da China, Filipinas. Eu encontrei com pessoas aqui que nunca tinha encontrado no Brasil. Pessoas filipinos, indianos tem bastante, né? E a ideia, para algumas áreas, é muito mais fácil imigrar. Por exemplo, a área de tecnologia é fácil imigrar. Quem trabalha na área de tecnologia. Para o setor de saúde, é fácil imigrar, enfermeiro, médico, etc. Né? tá. O que mais? Outras profissões. Engenheiros também, não é tão difícil. Né? Tem várias profissões que são mais fáceis. Tá? Entendi. Legal. Bom, um hobby era cozinheiro, né? Era cozinha, você virou cozinheiro aí. O outro hobby, que a gente falou de dois hobbies aqui, né? No enunciado, aqui na divulgação. Então, no Brasil eu já jogava tênis, né? Por hobby, jogava, participei de alguns campeonatos, mas sempre campeonatos amadores, muito mais por hobby, né? Todo final de semana eu estava lá no tênis clube, jogando e gostava mesmo de jogar, né? E aí eu vim para cá e eu fiquei um tempo sem jogar, porque trabalhando numa cozinha,
você fica em pé o dia inteiro, é correria, é intensidade, é como você vê nesses Masterchef da vida, É, é é bem isso aquela mesmo, né? pauleira lá, aquela correria, entendeu? Então eu chegava em casa exausto, não aguentava depois disso jogar, né? E aí depois eu comecei a trabalhar em outros lugares, chama, são chamados de caterings aqui, ou seja, são buffets, né? Tá. Depois eu fui trabalhar num golf clube, e aí era uma coisa mais tranquila, entendeu? Mas não era tão pauleira assim quanto restaurante, né? E aí eu voltei a jogar tênis aqui. E, e aqui, aí chama Saskatchewan Tennis, que é uma associação aqui, mandou uma vez um e-mail para todos os jogadores perguntando quem gostaria de tirar o certificado de coach de tênis. Que eles Aham, iriam legal. patrocinar, eles iam bancar, porque. Então, até então era um hobby, era um esporte aí que você estava Exatamente, fazendo. isso. Tá. Então aqui, por exemplo, na cidade onde eu moro, tem aproximadamente 200 mil habitantes. Ó, pouco, né? Ah, só tem 4 coaches de tênis. Olha. Então eles incentivaram a participar desse curso, eles pagaram o curso, e aí eu fiz o curso, foi muito difícil o curso. Foi Eu difícil? quase não passei, eu já jogava há, sei lá, eu diria que 10 anos. Foi difícil porque você tem que ensinar, e aí o desafio é ensinar crianças, né? Ah, entendi. E a comunicação com criança é mais difícil ainda, porque o adulto ele ainda faz uma força para te entender. A criança não, se ela não te entende, ela vira e fala assim, não sei o que você está falando. Desenha, né? E vários desafios, coisas que são simples, decorar o nome dos alunos. Eu já sou ruim de decorar nomes brasileiros, né? Eu sempre tenho que perguntar para minha mulher, como é que chama essa pessoa mesmo? Em inglês é mais difícil ainda, entendeu? E tem alguns nomes que eu não sei nem pronunciar o nome. Nossa, se pegar os chineses, né? Pegar de outra nacionalidade, então, como que faz? Exatamente. Assim, é interessante. Tem alguns chineses que tem o nome, não tem como pronunciar, né? É como aquelas, sei lá, senhas, quando tu põe a senha no computador Ai, lá, que cheio tem de senha número, né? forte. Aquilo. É, aquela senha forte lá que eu não Só decoro tem, de jeito nenhum aquele negócio. só tem consoante, não tem vogal, né? É, E e aí uns arrobas. na maioria das vezes, eles escolhem um nome em inglês. Ah, tá. Bom, pelo menos para facilitar, né, Maurício? Exatamente, mas semana passada eu estava dando aula de tênis, num chama Summer Camp, e aí tinha uma menininha que chama Halo, Halo, e aí eu tentava falar Halo, e eu acho que eu falava Halo, or Hello, e ela falava assim, não é, no, it's Halo, Halo. Então, Ah, tirar essa certificação de coach de tênis foi difícil, mas ah, eu diria que foi muito válido, porque depois eu comecei a dar aula para crianças, para adultos, etc. É uma coisa prazerosa, porque eu não sinto o tempo passar. Às que vezes eu estou dando legal, aula e né? eu quero continuar dando aula, né? Não é algo que eu fico olhando um relógio e falo, bom, falta 5 minutos para acabar, 10 minutos para acabar, né? É E algo que quando a eu. gente tá numa empresa, né, Maurício, a gente não vê a hora né, de acabar a jornada de trabalho, né? Exatamente, embora, né? Tanto a cozinha quanto o tênis é algo que eu quero continuar lá fazendo e não vejo a hora de parar, né? De terminar. Legal. E você trabalha por job aí? Sim,
Agora eu estou dando muito mais aulas de culinária, né? Tá, No passado, eu abri uma empresa de buffet, né, de catering aqui, na parte de comida, e depois veio a pandemia e eu dei uma parada com essa parte de catering e continuei dando aula de culinária, tá? tá. Ah, e continuei também como coach de tênis, né? E aí eu Legal. resolvi, depois de tudo isso, no restaurante que eu trabalhava, eu conheci vários chefs e vários donos de restaurantes, e aí eu tirava foto dos pratos e postava para eles no Instagram. Tirava foto de um prato, outro, ou fazia lá um filminho, postava no Instagram. E aí um dos chefs falou para mim assim, você consegue promover um evento ou o restaurante no Instagram? Eu falei, claro. Eu comecei a fazer isso para ele e ele gostou da ideia. E aí eu comecei a fazer isso para outros restaurantes, outros lugares e tal. E alguns deles me pediram para fazer filmes, né? Olha, Elaborar filmes. E aí eu comecei a olhar o mercado, onde é que eu poderia adquirir conhecimento, e eu cheguei até a uma universidade chamada Toronto Film School, e comecei a fazer um curso lá de produção de vídeo, video production. é engraçado que a gente não tem dimensão que uma decisão, né, leva à nossa vida, né, Maurício? Porque uma decisão, assim, o desafio de aprender inglês fez com que você transformasse toda a sua carreira, né? Você em ascensão, sendo sócio de uma empresa Uhum, e indo, né, para um outro país, trabalhar com coisas que eram hobbies, né? Que você talvez nem imaginasse ganhar dinheiro aqui no Brasil com isso, né? Então, uhum. como uma decisão muda a vida da gente, né? Exato. E vai puxando. Por exemplo, esses dias eu conversei com o pai de uma menina lá do tênis clube, e ela tem 15 anos, ela joga muito bem. Eu acho que ela vai ser uma profissional em poucos anos. E aí eu combinei com ele numa conversa, num bate-papo, de fazer um filme para ela, um vídeo, para que ela pudesse aplicar para scholarship, que é bolsa de estudo, nos Estados Unidos. Então eu fiz um filme, um vídeo de 2 minutos, 3 minutos. Eu mesmo filmei, editei, coloquei tudo que precisava, né? Eu coloquei o script e montei esse vídeo. E ficou maravilhoso, entendeu? E ele vai usar para aplicar para bolsas de estudo em esporte nos Estados Unidos. E aqui no Canadá Ó, também. que Então, bacana, hein? e aí eu gostei de fazer esse vídeo, esse processo. Eu pensei, pô, eu acho que eu posso fazer para outros esportes também. Não só para o tênis, mas para Aham. soccer, para, sei lá, futebol americano, natação, outros tipos de esporte. E oferecer isso pro mercado aqui, né? Legal. E aí você finaliza, bom, você já está fazendo o curso de vídeo, que é uma tendência aí, né, de novos negócios, de geração de novos negócios, e você se forma quando? Quanto tempo é essa formação de vídeos? São 2 anos. 2 anos. É, então eu comecei, ainda tem mais, eu vou me formar o ano que vem. Legal. E esse não era um hobby, não, né? Foi uma descoberta aí. Assim, eu sempre gostei de fotografia, de filmagem, mas não, eu não diria que era um hobby, mas é algo que eu gostava de fazer, né? Gostava. Legal. E queria que você falasse então, né, desse desenho, dessa figura que você mostrou para gente, Uhum, porque algumas pessoas têm muita ilusão, né, de ir uhum, para outro país, tal. A gente vê aí Canadá, vê Vancouver, né, aquele lugar maravilhoso no verão que você falou, né? uhum, E como que é estar aí, né? Quais são os prós e os contras, as emoções que surgem? uhum. Então, acho que o primeiro desafio eu já comentei, que é a parte do idioma, mas o segundo desafio acho que é recomeçar uma carreira. Então, você tem que estar disposto a recomeçar, e recomeçar com a idade que você tem, né?
sei lá, se você tem 30, 40 anos, você tem que recomeçar com essa idade. E aí não é muito fácil isso. Eu percebo que eu também falava, no Brasil tem muita gente que fala assim, não, se eu tiver que morar em outro país, etc., eu faço o que for necessário. Eu lavo o banheiro, eu limpo o chão, eu faço o Será, que né? tiver. Eu acho que faz, mas por quanto tempo? Então, depois de umas semanas, 2 semanas, um mês, um ano, você não aguenta mais fazer aquilo, né? Você não Aham. está cansado de fazer aquilo. Aquilo não está te levando a melhorar nada na sua vida, né? Então, Principalmente quem tinha uma carreira como você, né? Já era executivo, tinha o status, né? Aqui no Brasil, tal. Esse recomeço deve mexer muito com esse lado emocional, né? mexe muito. Então, nesse primeiro restaurante que eu trabalhava, no Red Lobster, tinha dia que eu saía chorando de lá, porque eu pensava assim, o que que eu fiz? O que que eu estou fazendo aqui? Uhum. Porque é realmente difícil você, é, sei lá, você ter que obedecer a ordem de pessoas que, sei lá, não estudaram, entendeu? E aí a pessoa manda você trocar o lixo, ou limpar o chão, ou alguma coisa assim, né? Mas com o tempo, a gente começa a perceber que, eu comecei a perceber, né, na verdade, que são atividades que a gente considera como submissa, mas não é. Então, É, aqui existe, eu encontrei muita gente trabalhando como garçom de restaurante, o cara estava estudando medicina. A pessoa chegava lá de uma BMW zero e trabalhava de garçom, entendeu? Por quê? Porque os pais têm uma outra cultura de que é trabalho. Então eles têm que começar de algum lugar. Então é uma cultura totalmente diferente de, assim, eles não enxergam como trabalho submisso isso. Eles entendi. enxergam, E é uma forma de você ser remunerado, ganhar dinheiro para fazer uma faculdade, né? Para subir, né? Elevar aí o seu trabalho, uma formação. Então, é um é, recurso na realidade, né? Esse trabalho ele vira um recurso para algo maior, né? exato. Então acho que esse recomeço de carreira é muito mais um trabalho interno de que, ah, bom, eu tenho que fazer isso, alguém tem que fazer isso, esse tipo de trabalho e é o recomeço, eu tenho que fazer isso, né? Mas depois que você passa essa onda e não enxerga mais esse tipo de trabalho como um trabalho humilhante ou como um trabalho submisso, aí, aí eu acho que o teu ponto de vista muda, Entendi. porque aquilo não é mais tão sofrido assim, né? Que Quanto mais? tempo para virar essa chave, Maurício? Eu diria que um ano, Um ano? ou eu acho que depende de cada um, né? Tá. Para você, mais ou Mas menos um ano. é, acho que sim. Acho que foi esse o tempo de eu perceber que essa coisa estava na minha cabeça e eu tinha que mudar o meu ponto de vista. Entendi. Adaptação cultural é algo forte que as pessoas passam e eu acho que é algo que demora mais para você absorver. Adaptação cultural, o que eu chamo é o nosso jeito brasileiro de fazer amizade, de poder encontrar pessoas, de facilmente ser bem receptivo e chamar pessoas, por exemplo, para dentro de casa, oh, vem jantar na minha casa, Não ou tem isso, marcar um né? almoço. É muito difícil, é muito formal, né? Até tem, mas é formal, então você tem que marcar o dia e o horário. E Não você dá tem que para chegar juntar lá no tudo e fazer horário. um churrasco, né? Que nem a gente faz. Pega o que você tem em casa, vai fazer um churrasco, não dá. Não dá, eles não vão achar muito divertido. Não. Então é assim, eu tenho um conhecido aqui, um amigo que é canadense, então, sei lá,
em 7 anos morando aqui, eu fui uma vez na casa dele a jantar. Nossa. E com data e horário marcado. E foi logo no começo, então ele marcou lá 5h30 da tarde o jantar na casa dele. Meu Deus do Daí, céu. brasileiro, a gente chegou lá, não sabia, chegamos lá às 6 horas, sei lá, 6h15, Atrasado. a pessoa já tinha jantado, já estava Já estava na na sobremesa. sobremesa. Então é assim, é muito formal, né, a situação. Então, semana passada a gente foi no aniversário de uma senhorinha que a gente conhece, ela fez 80 anos. Ai, que legal. Então a festa de aniversário tinha uma programação. Então primeiro teve lá o discurso das pessoas que conheciam ela, depois teve danças, depois teve. Só no final é que iam cortar o bolo e comer os docinhos. Os dois. Antes disso, não podia nem chegar perto de doce. Nem chegar perto do doce. Não podia pegar um brigadeiro que nem a gente faz Nada. aqui, E a né? gente chegou lá varado de fome. Oh, meu Deus. E aí tinha que esperar o discurso de todo mundo, Meu as danças. Deus. E a gente estava lá, pô, que hora que a gente vai poder comer esses doces? Então, essa adaptação cultural Isso porque demora, você mas já está há 7 anos aí, né? é, exatamente. Tem um grande amigo meu que veio para cá passar as férias e a gente levou ele para conhecer alguns lugares, a universidade, etc. E a minha esposa levou ele para conhecer onde ela trabalhava, né? E aí tinha as colegas de trabalho dela e ele foi lá e cumprimentou elas com um beijo no rosto. Meu Deus. Ficou olhando, né? Apanhou. O que esse cara tá fazendo? Quase chamaram a polícia para assédio sexual. Assédio sexual, ah, meu Deus. É, e tudo isso a gente nem imagina, né? Porque a gente acha que todo mundo é igual, né? A cultura é igual, os Exato, comportamentos, né? exatamente. E, e o lado, assim, né, que é mais depressivo, que você fica na dúvida se fica, se volta. Como que é Uhum. isso, Maurício? Então, acho que aí, quando pelo menos eu cheguei, tudo era novidade, tudo era lindo, maravilhoso, tudo funcionava bem, as ruas são limpas, não tem trânsito, sei lá, tudo funciona perfeitamente bem. Você compra uma coisa, se você não gostou, sei lá, mudou de ideia, você vai lá, devolve, ele devolve o dinheiro, não pergunta nada. E aí eu só enxergava isso, né? E aí eu começava a comparar com o Brasil e sempre comparava, não, aqui é melhor por isso, aqui é melhor por isso, por isso. Mas depois de um tempo, isso vira comum, isso vira rotina. E aí você começa a ver que nem tudo é perfeito, né? Os Aham. problemas começam a surgir, você começa a perceber, bom, isso aqui eu não gostei, eu achei que aquela pessoa me tratou mal, ou foi preconceituosa, foi racista, ou sei lá o quê. E aí você percebe que nem tudo é maravilhoso. E aí você começa a sentir saudade, né, da sua cultura, da sua terra natal, dos seus amigos, de poder falar a sua língua, né? Aí eu acho que começa a pensar assim, não, mas, se eu tivesse ficado no Brasil, ou se eu tivesse, talvez lá eu estivesse melhor. E aí você vê que os seus amigos, seus parentes, etc., todos estão evoluindo, né, no Brasil. E você percebe que você está começando a carreira de novo. Você pensa Entendi. assim, pô, estou começando de novo e o cara que trabalhava do meu lado já é diretor de empresa. E eu acho que esse tipo de comparação é meio que destrutiva, né? Porque você escolheu esse caminho, né? Sim. E aí você começa a pensar, bom, mas se eu voltasse, se eu voltasse. Mas aí para mim, pelo menos, todo ano eu praticamente voltava para o Brasil para tirar férias, para visitar meus parentes e amigos. Aí chegava no Brasil, eu pegava o primeiro trânsito e já sentia saudade Quero daqui. voltar, né? O Clarete, ele tá fazendo uma pergunta aqui para você. Eu não sei o primeiro nome dele,
Qual foi o momento que você olhou e disse, valeu a pena essa mudança? Então, uma excelente pergunta, né? Vários momentos. Eu acho que são muitos momentos. Eu diria que a mudança de carreira, não sei se a pergunta dele é com relação à mudança de carreira, mas eu vou dizer, quando o Dia das Mães aqui é o dia que o restaurante lota. É o dia que, acho que aí no Brasil também, né, em Aqui todos os também lugares. é. E é um desafio, porque são, sei lá, 30, 40 mesas ao mesmo tempo. É uma loucura. É uma loucura. E aí, ah, a cozinha vira um estado de guerra. Imagino. É uma gritaria, uma sequência, um processo. Você tem que estar muito bem focado e concentrado. E aí, meu primeiro dia das mães nesse restaurante, né? Depois que passa esse turbilhão, né? Essa onda gigante, esse tsunami, aí dá uma É. calmaria, porque todos os pratos já são servidos e tal. E aí eu me lembro que o chefe me chamou até o restaurante, onde ficavam as mesas, e aí ele bateu o ombro, bateu no meu ombro e disse assim, olha, olha todas as mães felizes, né? Comendo o prato que a gente fez, os pratos que a gente fez. E aí aquilo me emocionou muito, porque eu perdi minha mãe com 16 anos, né? Eu olhava assim, todas aquelas senhorinhas, todo mundo feliz, sorrindo, eu senti uma satisfação muito grande de ter Que bacana. superado todos aqueles momentos difíceis do começo e ter conquistado aquilo, né? E como foi bom ver sua avó cozinhando, né? Olha isso. Exato, exatamente. Como foi bom ter ela como inspiração, né? Inspiração, é. Mas existem vários momentos, acho que quando você pensa assim, as coisas estão passando no Brasil, ou seja, estou perdendo momentos lá, mas eu também tenho momentos aqui, né? Tenho a minha vida aqui. O que mais? Eu acho que quando esses dias eu escrevi um texto de 10 páginas totalmente em inglês para um trabalho da universidade, e aquilo, no final, dá uma satisfação, porque eu cheguei aqui, eu praticamente não falava, né? E agora eu consigo pensar em inglês, eu não preciso mais ficar traduzindo. Então, Que é uma legal. satisfação grande também, né? Muito bom. Quais outros momentos que eu tive que eu percebi que valeu a pena a mudança? Ah, deixa me ver. Até quando a gente consegue conquistas, né? Conquistas do tipo a certificação que eu consegui na culinária. Eu ganhei um prêmio lá nesse mesmo curso de melhor estudante. Então, essa foi uma satisfação grande. Aliás, o, o quadro está aqui. Então, Tá aí. então, foi uma honra para mim receber esse prêmio, né? Quer Ai, dizer, que legal. e Muito dentro bom, parabéns. obrigado. E os estudantes que estavam na minha classe, a maioria deles eram canadenses. Então, para mim, foi uma grande satisfação poder receber um prêmio desse sendo um estrangeiro, né? Legal. Maurício, você falou aqui, o pessoal aqui, né, no Brasil está evoluindo, tal, mas nem sempre a evolução, né, em termos de carreira e vira diretor, vira, né, coordenador, enfim, está relacionado à remuneração. Como que é a remuneração aí, né, e em relação à remuneração aqui do país? Eu sei que você recebe em dólar, né? Deve E, receber em dólar aí, né? sim. É. E financeiramente, você estaria melhor aqui ou, lá, ou aqui no Brasil ou aí, né? Em termos de remuneração, que é um item que as pessoas perguntam bastante também. Uhum. Ah, aqui, então, aqui no Canadá, eu acho que nos Estados Unidos também, e em alguns países da Europa, eu diria que a diferença salarial entre a pessoa primeiro nível e um diretor de empresa, um presidente de empresa,
ela não é tão grande quanto no Brasil. Então, tem muita gente na classe média. Então, Tá, uma pessoa que começa a carreira como, sei lá, assistente de cozinha, ou qualquer carreira aqui, mesmo sendo garçom, por exemplo, consegue ter uma vida digna, consegue comprar tá, uma casa, consegue comprar um carro. Escola aqui para as crianças é de graça. Saúde, não tem saúde privada, plano de saúde, nada. Então, eu diria que, assim, a minha visão é que muita gente ganha parecido, numa faixa parecida, mas o custo de vida aqui é menor em muitos aspectos. Eu não preciso pagar tá, um plano de saúde, eu não preciso pagar, ah, sei lá, os juros aqui é baixo, né? Então, você compra tá. uma casa com juros de 3% ao ano, você pode comprar um carro e financiar com zero de juros, por exemplo. Né? E também as coisas são mais baratas. Algumas profissões é, são caras aqui, por exemplo. Caro assim, você ganha bem. Então, se você é um. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, um encanador aqui, ele cobra no mínimo US$ 90 por hora. Nossa, E só para ele ir até a sua casa, ele vai cobrar US$ 60. Só a visita. Um eletricista, a mesma coisa, US$ 100, 120, etc. Então, são profissões que aqui são valorizadas. entendi. Eu não sei se é a profissão, mas o serviço aqui está caro. Aham. Então, basicamente, o produto aqui é mais barato, mas o serviço é mais caro. É mais caro. Então, um Legal. marceneiro aqui ganha muito bem. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não respondeu, sim. Dá para, né? A gente vive de uma forma mais digna aí, né? Independente se você é um diretor ou se você é um encanador, né? Acho que Uhum. tem uma equidade aí maior, né? Em relação aqui ao Brasil. Exato. Então, muitas vezes você vê, sei lá, uma pessoa que é assistente de uma empresa e ele tem o mesmo carro do diretor da empresa, ou até um carro melhor. Ele vive numa casa do mesmo padrão, ou até de melhor padrão. Melhor, Né? bacana, né? Que É. bom isso, né? Mas a gente está quase terminando aqui. Muito bom. Uma hora passa rapidinho, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Esse horário eu não sei direito como que funciona, que eu não faço lives assim, né? Eu faço de manhã e de manhã eu já sei mais ou menos como é o público. Uhum. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aqui para o Maurício, né? E está fazendo, a gente está aqui finalizando. Maurício, a pergunta que não quer calar, você volta para o Brasil, né? Ou não? Como que você avalia aí o futuro? Ah, assim, dizer que eu não vou voltar nunca, eu acho que não falaria isso, mas eu acho que o Brasil precisa melhorar em muitos aspectos para eu voltar. Né? Então, eu já tenho 45 anos, né? E aí eu começo a pensar já, assim como a maioria dos canadenses pensam na aposentadoria, que é engraçado, eles pensam muito nisso, eles guardam É, dinheiro para a aposentadoria, eles fazem uma previdência privada, né? A maioria deles. E aí eu penso assim, se eu for, se eu voltar para o Brasil, como é que vai ficar a minha situação, por exemplo, de saúde, de plano de saúde, ou de uhum, aposentadoria? uhum. Eu, particularmente, eu não acho que não sei, não conheço todos os lugares, mas São Paulo especificamente não é um lugar muito bom para se envelhecer. É. Né? O respeito aos idosos não é tão grande assim quanto aqui. É. Então, Acho que a pensando gente está nisso, aprendendo, né? Mas ainda leva um tempo. Até porque a nossa população está ficando, né, mais idosa agora, né? A pirâmide uhum, está invertendo agora. Aí já inverteu, né? Hoje tem mais idosos do que jovens, né? exato. Então, pensando nisso, eu diria que as chances são baixas. Eu acho que o São Brasil precisa baixos. melhorar bastante.
em Tem algumas... uma pergunta aqui. Diga lá. A Babi está perguntando, Má, como você faz para manter esse equilíbrio de paz? Sempre foi assim, né, Babi? Meio equilibrado, Maurício. Essa é a minha Acho que eu parte, nunca vi, nunca vi o Maurício perder as estribeiras. essa é a minha parte oriental, né? Essa parte oriental, né, Maurício? Ah, eu não sei, eu acho que algumas vezes eu pratico meditação, o que ajuda bastante, né? E, sei lá, eu acho que a minha inspiração é a própria Babi, é levar a esportiva, algumas vezes Olha, fazer tem mais piada. alguma coisa aqui, ó. Não, é o Ederal Éder. Almeida. É Ah, o Éder Éder. Almeida. É. Maurício, você pensa em ser o embaixador da sua província para atrair brasileiros que geralmente procuram Toronto e Vancouver? E Ah, aí, Má, vai ser embaixador? eu não sei, acho que embaixador, eu não sei, acho que não tem esse cargo de embaixador da província aqui, né? É, É, mas eu diria que os brasileiros, os jovens, procuram muito Toronto e Vancouver, porque são cidades mais agitadas, são cidades que têm mais coisas para se fazer quando você é jovem, né? Aqui é uma cidade pequena, bem estruturada, mas o jovem aqui não tem muito o que fazer no inverno, né? Então ele tem que fazer esporte no inverno, mas não tem muitas atrações para jovens, né? é. Você está próximo a Toronto ou Vancouver? Não. 3 horas de avião. Estou no 3 horas de meio. avião. Tá. A cidade chama Regina, eles falam Regina aqui, que fica bem no meio do Canadá, entre Vancouver, que está Tá. de um lado, e Toronto, que está do outro. E às vezes você vai passear para Toronto, Vancouver, você vai para lá ou já não mais? Não, a gente passeia bastante, a gente conhece muitos lugares. Há 2 anos atrás a gente pegou de carro, a gente foi até Toronto e depois a Ottawa, que é a capital, depois a gente foi para Quebec, Quebec a província que fala francês aqui, como primeira Legal. língua, e parece que você está na Europa. Parece que está em outro país, outro lugar, né? Bom, embaixador você não, né, não precisa ser, mas dá umas boas dicas aí para quem quer ir para aí, com certeza, né, Mar? Montar um Instagram, você já chegou a fazer isso, né? Eu já cheguei, eu até pensei em retomar esse processo de falar sobre os processos de imigração daqui, como ajudar as pessoas. E eu tenho como vontade, né? Eu acho que ainda vou realizar isso, que é não só falar dos processos de imigração, mas também ensinar inglês para muitos brasileiros terem a oportunidade que eu tive, né? Ah, que legal. Muito bom. Talvez Uma na forma de área retribuir, né? Talvez na área de cozinha, né, que eu tenho bastante experiência, falar sobre ingredientes, receitas, pratos aqui, né? Que bacana. Muito bom. Ah, estamos terminando aqui. Que dica que você, né, deixa, que mensagem você deixa para as pessoas, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que, né, a live fica gravada. Que mensagem que você pode dar aí para as pessoas que vão assistir essa live? Uhum. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é para aqueles que têm vontade ou que pensam em ter uma experiência internacional, que elas realmente realizem isso e não se prendam ao o que elas têm hoje, ou seja, não se prendam ao cargo que elas têm hoje, ao status, ou quanto elas ganham, não se prendam a isso. E que elas realmente tentem, né, passar um tempo fora e ter uma experiência fora, é muito válido. E mesmo que, suponhamos, não dê certo, dê algo errado e acabe o dinheiro, ou, sei lá, a pessoa tem que voltar para o Brasil, ela volta com uma bagagem melhor. Ela volta com uma experiência internacional, ela volta conhecendo outras culturas, não só a cultura canadense, mas os filipinos, chineses, indianos, sírios, e além disso volta
muitas vezes fluente em inglês, né? Então, acho que vale a experiência e se a pessoa não quer, não tem certeza e não quer se desligar, conversa talvez com o empregador e tenta uma licença não remunerada. Uhum. Que eu acho que é uma boa opção, porque você mantém o emprego no Brasil. Sim, é uma segurança, né? Exatamente. E dependendo do segmento da empresa, a empresa vai adorar isso, porque ela não vai investir nesse funcionário e ela vai tê-lo de volta ah, falando inglês, né? Fluente em inglês. Ah. Tem possibilidades, né? Se você tem esse desejo, tem possibilidades. Principalmente essa faixa etária dos 30 aos 40, porque o jovem, hoje eu tenho uma filha né, que vai fazer 15 anos, ela já pensa em morar fora. A Uhum. gente não pensava nessa idade, né? Então, se tem esse sonho, uma meta, tem que realizar, ver as possibilidades e, né, fazer esse processo mesmo, né, Maurício? Exatamente. Com essa idade eu só conhecia Vancouver, sei lá, Ottawa, só no War, naquele jogo de tabuleiro. Eu não É. sabia nem A onde gente era. nem é onde era, né? Nem onde era, Não, nem. hoje sabe tudo. Se falasse que fazia -30, -40, você é louco, eu não vou, né? É, não vou nem ferrando, né? Que bom. Gente, muito bom. Aqui o pessoal está agradecendo. O pessoal gostou bastante. Tá bom, Rodrigo obrigado. acabou de entrar. Rodrigo, estamos finalizando, depois você assiste gravada. Muito boa a live, vale a pena, viu? Obrigado pelo convite e obrigado por ter participado. Obrigada, viu, Maurício? Obrigada a todos aqui que compareceram. Obrigado por aceitar. Eu vou fazer a gravação aqui para deixar disponível. Se o Instagram não estiver instável, né? Que esses dias ele está meio birrento aqui no Brasil, não sei aí. Uhum. O Éder nota 10, Maurício é nota 10 mesmo. Muito bom. Obrigado. Parabéns, o Éder, muito legal. Obrigada, viu, Maurício? Obrigada por Obri- ter aceito Obrigado aqui a o meu você. convite. Um abraço. Um Outro. abraço, pessoal. Boa tarde. Paulo, foi ótimo, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, Mar.